Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Tu és digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Tu és digno. Só tu és Digno é o digno. Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro Tu és que a digno. morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro Tu que és a digno. morte Tu és venceu. digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, Tomou o meu tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aplauda o Senhor. Dá um brado de vitória. Exalta e glorifica o nome dEle. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida nesses dias abençoados em que vamos estar juntos neste lugar. Amém? Abençoa o irmão que está à tua direita, à tua esquerda. Diga para ele que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, esteja sobre as nossas vidas durante esses dias maravilhosos. Assentai-vos por um momento. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando. Tivemos aí algum contratempo hoje nas inscrições, algumas demoras para poder liberar os quartos. Eu quero desde já, à noite vou voltar a pedir um perdão a vocês por isso, né? Fugiu do nosso controle a organização e a interligação entre nós aqui e a instância. E eu quero pedir então aos irmãos inicialmente perdão, era para estar tudo tranquilo, né? Às 3 horas já está todo mundo já hospedado, infelizmente nós não conseguimos isso, houve um atraso, certamente isso tem prejudicado alguns não ter conseguido chegar aqui neste lugar. Quero dizer para vocês que há uma expectativa muito grande nos nossos corações sobre aquilo que Deus vai fazer conosco nesses dias, neste lugar. Nós entendemos que há um mover de Deus muito grande sobre esta geração. E eu quero dizer para vocês, eu sempre oro a Deus, para mim, cada uma pessoa que vai estar neste lugar, que já chegou e que ainda vão chegar, são pessoas que estão dentro de um propósito de Deus para uma revelação de graça, para um conhecimento, para uma dinâmica de vida. E certamente ao sair deste lugar, você se tornará, né, junto com todos os demais, um grupo de irmãos, homens e mulheres, ativados espiritualmente para uma revolução espiritual. Quando nós voltamos à nossa conferência para a visão e paixão, e nós vamos falar disso todos os dias, nós entendemos que há duas coisas que precisa haver no coração de um homem que lidera no mundo espiritual, de uma mulher que lidera no mundo espiritual. É preciso que haja visão, uma visão clara, uma visão vinda de Deus, para que seja a vontade de Deus e o reino de Deus estabelecido. É preciso que esta visão a cada dia seja ampliada mais, né? Que não seja uma visão turva, que seja uma visão bem clara sobre todo o propósito de Deus. E é isso que nós buscamos neste lugar. Nós buscamos que haja realmente de Deus um clarear da nossa visão. Tenho a dizer para vocês que isso é algo que vai acontecendo à medida em que nós vamos caminhando, né? Quanto mais caminhamos, mais consciência nós vamos tendo do plano e do projeto de Deus. Mas também entendo que não é só a visão, é preciso que haja uma paixão nos nossos corações. Há uma coisa que faz um homem se mover, a paixão. A paixão é um combustível na vida do homem. E nós queremos ser uma igreja apaixonada por pessoas, uma igreja apaixonada por gente, uma igreja apaixonada por almas, uma igreja apaixonada por salvação de almas, uma igreja apaixonada por multidões. Hoje nós estamos num espaço que é muito maior do que a nossa capacidade de aqui colocar gente, mas um dia nós vamos ter tanta gente que nós não vamos ter espaço para poder colocar essas pessoas. Nós temos paixão por gente, nós amamos pessoas. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma maneira extraordinária, que deu o seu Filho para morrer
por nós, no nosso lugar, para nos fazer família de Deus. Jesus não morreu pelo sistema mundo, Jesus morreu pelo homem que está no mundo. Nós somos a paixão de Deus, nós somos o centro da paixão de Deus. Deus se move para a glória do nome dele e benefício de nós que somos homens. Todas as vezes que a glória de Deus se move, ela move para a glória do nome dele, mas ela traz um benefício profundo à vida dos homens que ele ama profundamente. Então eu espero que haja uma unção de paixão sobrenatural sobre a tua vida nesses dias, que você volte para casa transpirando gente, transpirando alma, que você olhe para o padeiro e veja nele a sua próxima ovelha, que você olhe para o verdureiro e tenha certeza que ele vai se tornar um membro do ministério de louvor da sua igreja, que você olhe para o cara do borracheiro e veja nele um líder de Gessel. Deus nos dará uma grande colheita se nós nos apaixonarmos pela colheita que nós queremos ter. E eu quero nesse momento inicial, eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos fazer um clamor ao Senhor. Eu quero agradecer por cada pessoa que chegou neste lugar. Eu quero agradecer ao Senhor por aqueles que vão vir, né? Eu tenho certeza do que vai acontecer neste lugar. Tenho clareza sobre o que Deus vai fazer. Tenho certeza do que Deus vai fazer acontecer na sua vida. E eu sei que Ele não fará pouca coisa. Há uma pessoa que para mim é o meu pai espiritualmente, alguém que eu amo de paixão. Vocês sabem disso. Meu chefe, meu líder espiritual, meu paizão, Bispo Elisiade. E ele vai estar nesse momento fazendo uma oração, entregando nas mãos do Senhor esses dias que aqui vamos estar, né? Ele vai dedicar o Senhor este lugar para nós. Ele vai dedicar o Senhor os nossos louvores. Enquanto ele estiver orando, eu quero que você creia que Deus está se movendo em glória em direção a este lugar, que a glória do Senhor fará algo novo nas nossas vidas. Não viemos aqui apenas para nos encontrarmos, nós viemos aqui para encontrar uma glória que mude as nossas vidas, os nossos ministérios. Meu bispo, quero que o Senhor tenha a honra de nos abençoar, nós tenhamos a honra de ser abençoados por essa oração do Senhor, sabendo que Deus vai fazer grandes coisas neste lugar. Que a graça de Cristo seja com todos. Tudo que a Bíblia pede que nós façamos para Deus, ela pede que nós façamos de coração. Uma passagem bíblica diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se há alguma coisa que está lhe preocupando, que ficou para trás, esqueça isso agora. Deixe nas mãos de Deus e diga para Ele que veio aqui com o propósito de saber o que é que Ele tem reservado para a sua vida. Se apresente a Ele, assim como um soldado chega no quartel e procura o seu líder imediato e se apresente. Se apresente a Deus e diga: Senhor, eu quero sair daqui cônscio do que Tu falaste comigo. Vamos fazer isso, irmãos? Pai eterno, este dia que vinha sendo tão aguardado pelo Teu povo, que está sendo, ó Deus, envolvido na realização da Tua obra, no que tange ao discipulado das vidas, em obediência ao que Jesus nos ensinou, e Ele próprio deu o maior exemplo, investindo todo o seu tempo, todo o seu amor, toda a sua dedicação para discipular vidas que pudessem dar continuidade à mensagem de boas novas, a mensagem do Teu reino que veio até a terra através da sua pessoa. Agora, ó Deus, que os Teus servos se empenharam, fizeram um grande sacrifício para, ó Deus, virem aqui serem ministrados. Dá com que, ó Deus, eles possam verdadeiramente lançarem sobre Ti toda a ansiedade e assim, ó Deus, ficarem solícitos para ouvir a Tua voz, que é inconfundível,
que é uma voz que edifica, que conforta, que dá direção e nos traz esperança. Abençoa, ó Deus, a direção deste evento e ser com todos aqueles que estarão sendo, ó Deus, instrumento em tuas mãos para, ó Deus, falar com o teu povo que aqui representa a tua igreja. Eu oro na certeza de que tu estás nos ouvindo e por isso eu antecipo os meus agradecimentos no nome de Jesus. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Se de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Se de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Ele é digno de honra, de glória. E por amor a mim e a você, Ele morreu na cruz. E o que a Bíblia diz que nós somos?
Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sabe o que a Bíblia diz que eu sou? Filho de Deus. Você é filho de Deus. Aleluias. Por isso eu te convido a aplaudir mais uma vez e celebrar Ele. Se a Bíblia diz que você é filho dele, declare: eu sou o que o Senhor diz que eu sou. E Ele morreu na cruz por amor a mim e a você. Isso é graça. Aleluia. Deus liberta, livre em ti.
Filho de Deus, sim, eu sou. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Sou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, teu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama
a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Você pode adorar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Mais uma vez, declare. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Assentai-vos. Dos que estão aqui hoje, quantos estavam no congresso do ano passado? Quantos? Aí, maravilha. Na realidade, o nosso congresso vai começar a abertura mesmo meia-noite, no culto das 20 horas. Esse momento aqui à tarde foi preparado por pastor Cezinha pagar para a gente a dívida do ano passado. Estão lembrados? Quantos lembram que ele estava na programação? Não é isso? E ele teve um problema com a esposa, gravidez de risco, uma filha, ele não pôde estar com a gente. Então, na realidade, não é o começo da nossa conferência deste ano, tá bom? É o término da conferência do ano passado. Eu quero convidar o pastor Cezinha para chegar até aqui. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua dedicação e dizer que este povo que está aqui há um ano, né, desejava ouvi-lo. E hoje estão aqui para ouvi-lo agora de tarde, hoje à noite, amanhã, numa grande plenária também, e certamente ser muito edificado. Este povo te ama e deseja que Deus te use poderosamente nessa tarde, amém? Boa tarde, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Olha o Pedro ali, ó. Agora que eu estou vendo ele, eu fiquei procurando você aqui o tempo inteiro, Pedro, para te dar um abraço, para ver que tipo de roupa você estava, porque o Pedro sempre é muito estiloso, né? Eu falei, eu preciso olhar ele bem. Pedro, tudo bem, Pedro? Amo muito você. Pedro é um irmão, uma pessoa
pessoa do meu coração mesmo, ele e a família dele. Esses dias oramos por Pedro, por a Naile, né? Passaram por um momento difícil, de perda, de dor. E nós, nossa igreja, nos levantamos em oração lá por você, viu, Pedro? Amo muito você. Manda o nosso abraço lá para a Naile também. Ela está aqui, não? Não está. Ô, gente, esse negócio de que eu estou devendo, eu não sabia. Sinceramente, eu não estava sabendo. Se eu soubesse, eu não viria para cá. E essa história também de que há um ano esse povo está esperando para te ouvir, eu acho que vocês vão se arrepender, porque acho que normalmente isso acontece, né? A gente chega em algum lugar, as pessoas estão esperando alguma coisa e no final a gente é bem menos do que aquilo que esperava. Meu nome é César, mas só minha mãe e os cobradores me chamam assim. As pessoas me conhecem por Cezinha. Sou pastor na pequena cidade de Laranjeiras do Sul. Nossa cidade tem um pouco mais de 30 mil habitantes no total. E nós temos apenas 20 mil habitantes na área urbana da cidade. Eu estava conversando com a Azaf, e ele falou, brinquei com ele, nós temos 20 mil pessoas na área urbana, 30 mil pessoas na área rural. Ele falou, não, lá é tudo rural, você tem que pensar que lá é tudo roça. E é verdade, mas como nós gostamos de dizer, 1/3 da cidade está na área rural, então apenas 20 mil pessoas, 22 mil pessoas estão ali na área urbana, e essas é que a gente tem atacado mais com as células ali naquela cidade. Sou casado com Suelen, muito bem casado, talvez ela não possa dizer o mesmo, e nós temos 2 filhos lindos, o Lucas, que completou 4 aninhos agora, e nós temos também o Davi fez 10 meses. É uma fofura, é muito bom ser pai, é muito bom ser casado, espero que você goste também disso, porque o reino de Deus é assim, né? Feito de uma família linda. Billy Graham dizia, acho que foi ele que disse, ou disseram que ele disse, que nenhum sucesso no mundo vai justificar o seu fracasso com a sua família. Então eu cuido muito também de ter esse sucesso dentro da minha casa. Nós pastoreamos a comunidade cristã Zoe, uma comunidade nova. Nós entendemos de Deus que era um movimento que deveria então se tornar uma comunidade. Isso aconteceu há pouco tempo e nós estamos mesmo muito felizes pastoreando essa comunidade. Me sinto honrado. Pedro já falava muito de vocês, já tinha ouvido falar desse movimento que estava acontecendo aqui na Metodista Wesleyana. Me sinto honrado mesmo, pastor Gilberto, pelo convite, a honra também de ter um bispo aqui, né, assentado. Eu não sei se tem mais um monte de bispo aí. Se quiser alguém pegar a palavra aqui, talvez seja melhor, né? Um monte de bispo sentado aqui, não é fácil, mas eu me sinto honrado, tenho ouvido falar o que Deus tem feito através de vocês no Brasil, vim conversando com o Timóteo, ele também foi me atualizando também sobre algumas coisas que Deus está fazendo. Então estou feliz mesmo de poder estar aqui, compartilhar um pouco e aprender muito com vocês. Esse é o meu desejo aqui nessa tarde. O pastor Gilberto, ele me disse que essa tarde nós teremos um tempo aqui para conversar e talvez compartilhar um pouco daquilo que Deus está fazendo ali em Laranjeiras e na região. Então eu queria contar para vocês um pouquinho da nossa história. Eu acho que o Pedro já deve ter ouvido isso umas 10 vezes, mas vai ouvir de novo. Abra sua Bíblia então, eu quero ler para você o texto que é o texto da minha vida, o texto que é o texto da minha história, que é João capítulo 14, no verso 12. Esse texto mudou minha vida quando eu de fato entendi, quando tive uma revelação de Deus sobre ele, a minha vida foi transformada, foi muito importante para mim, por isso sempre leio esse texto. Tem um livro, inclusive escrito, baseado nesse texto. Nós trouxemos alguns livros, eles estão ali atrás, em algum lugar ali atrás, e esse livro que se chama Obras Maiores conta um pouco dessa história que eu vou contar aqui para você nessa tarde. João capítulo 14, verso 12 diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras, e obras ainda maiores fará, porque eu estou indo para junto do
do meu Pai. As mesmas obras e obras ainda maiores fará, porque eu estou indo para junto do meu Pai. Eu cresci na igreja metodista, desde que eu me entendo por gente. Alguns dias eu estive de férias com os meus pais e eles estavam me contando como foi a conversão deles. E eu conheço bem o casal que Deus usou para levar os meus pais a Cristo. E é muito legal poder conversar com eles e agradecer. E hoje o filho desse casal é pastor com a gente na nossa equipe. Tem sido muito legal, mas eles foram as pessoas que primeiro pregaram o evangelho para os meus pais. Então eu tive o privilégio de já nascer num lar cristão, no ambiente cristão. Eu não sei quantos passaram por isso, quantos aqui já nasceram no ambiente cristão, então você vai me entender melhor. Como eu já nasci nesse ambiente cristão, e não só no ambiente cristão, os meus pais eram muito ativos na igreja, sempre trabalhando, servindo. A minha mãe, ela foi conselheira de juvenis, não sei se essa expressão é comum para vocês, mas a minha mãe foi conselheira de juvenis por quase 20 anos, conselheira de juvenis, o que era horrível para mim, porque como adolescente eu queria aprontar, mas nunca podia, porque eu não era chamado a atenção normalmente como os outros, né? Minha mãe, no meio dos outros adolescentes, me pegava pela orelha, era uma vergonha. E o meu pai, ele também fez parte do que se chamava Junta de Ecônomos. O senhor se lembra disso? A Junta de Ecônomos. Eu não sei como funcionava isso em outras igrejas, mas na nossa igreja, na época, no interior do Paraná, funcionava assim. Eles pegavam o envelope de dízimo do irmão, iam até a casa do irmão para fazer uma visita, sem segundas intenções. E aí eles liam um salmo, cantavam um hino e entregavam o envelope e esperavam que o irmão devolvesse cheio. Uma espécie de cobrador gospel. Eu não sei se era assim que funcionava em todo lugar, mas o meu pai me conta que ele fez parte dessa junta de ecônomos. E depois o meu pai se tornou presidente da Sociedade de Homens também. E eu me lembro de uma vez que meu pai teve que falar em público, ele tremia tanto, eu era criança. Porque o meu pai, pela primeira vez, agora como presidente da Sociedade de Homens, ele teve que dar uma palavra na igreja. Eu cresci adolescente, brinco que eu fiz parte das classezinhas todas de criança, fiz parte dos Cordeirinhos do Senhor, dos Soldadinhos de Cristo, e só não fiz da Florzinha de Jesus porque eu sou macho, essa eu pulei. Hoje em dia é melhor dizer, né? Hoje em dia quando vai alguém lá pregar em Laranjeiras, eu falo, é casado? Sim. Há quanto tempo? Há 20 anos. Com a mesma mulher? É mulher? Então, a classe Florzinha de Jesus eu não passei, mas cresci vendo aquilo ali e envolvido na vida da igreja. Me lembro de muitas vezes ter dormido nos bancos da igreja, ter ficado com amigos, porque meus pais iam para retiros da igreja. Esse era o meu ambiente, o que foi muito bom por um lado, mas por outro lado também, por não ser uma igreja talvez não tão ativa, não tão viva, isso me frustrou, porque eu comecei a ler e sempre gostei de ler. A minha mãe, ela é professora de literatura e gramática. Então em casa, eu não apanhava só por aprontar no meio dos juvenis, mas também por conjugar verbo errado ou por não ler o livro que ela não tinha me mandado, que ela tinha mandado. Era obrigado a ler. E lendo, eu fui me tornando uma pessoa frustrada dentro da igreja. Comecei a ler sobre a história dos avivamentos, ou mesmo a Bíblia. Alguns livros que os meus pais ganhavam e me davam para ler, hoje estão sendo até republicados, tem sido muito bom ver isso. Mas o que me frustrava era olhar para a vida da igreja e perceber que aquilo que acontecia em outros lugares, no ambiente onde eu estava, não passava nem perto. E o pior que isso é que eu tinha uma sensação também de que em algumas vezes Deus aparecia no meio da igreja, e então ele vinha com um dedo grande assim no meio da igreja, e ele selecionava alguns e dizia: você foi selecionado, você vai viver algo extraordinário na sua vida, algo muito lindo, algo muito bonito, e os demais vão seguir a sua vida na média. Eu fui me frustrando. Eu me lembro de alguns americanos uma vez que vieram visitar a gente na igreja, e eles contavam, eu lembro que eles oravam com as pessoas, elas eram cheias do Espírito, caíam no chão, e eu me lembro de quando criança entrar naquela fila umas 3 ou 4 vezes,
eles me derrubavam, eu achava legal, eu caía no espírito, eu nem sabia o que era. Mas eu dizia que legal, parece mais que os livros que eu leio. Mas eles iam embora e o mover ia junto, não sobrava nada. Isso foi me frustrando. Quando eu tinha uns 15 anos de idade, eu me afastei dos caminhos do Senhor, não só por esse motivo, nem é culpa de ninguém, por escolhas minhas. Me afastei, fiz coisas que tenho vergonha de dizer. Mas quando eu voltei porque um pastor, um homem de Deus, que é o meu pastor até hoje, ele me encontrou no hospital. Eu estava com um grupo de pessoas tirando racha numa estrada e nós batemos, era para ter morrido todo mundo. E esse pastor foi me encontrar no hospital. E lá no hospital era aniversário da minha mãe. E esse pastor me disse: você quer morrer ou quer viver? Eu disse: eu quero viver. Ele falou: se você quiser viver aquilo que Deus tem para a sua vida, a partir de hoje nós vamos andar juntos. Aquele homem já tinha uma visão de discipulado há um bom tempo. E ele já sabia onde queria chegar. Depois de uns dias eu comecei então a ir para a igreja. Comecei a voltar a frequentar os ambientes. Depois de uns dias o pastor foi jantar na nossa casa. Porque o pastor gosta de jantar na casa da gente, não é verdade? E come pra caramba também. E aí ele foi jantar na nossa casa. E o pastor falou assim para mim: sabe, Cezinha, que eu acho que você seria um bom pastor. E eu falei: opa, olha o dedo aí. Eu pensei: o dedo está sobre mim. E eu, irmãos, eu tinha vários outros projetos. Eu já trabalhava numa grande empresa. Eu já estava me preparando para fazer uma outra faculdade. Então eu deixei tudo, eu entendi. Disse: pastor, o senhor entende de Deus isso? Eu acho que é de Deus. E Deus vai te levantar, Deus vai te usar. E eu pensei: pronto, o dedo está sobre mim. E eu falei: qual é o caminho? Ele falou: você vai para o seminário. Eu falei: tá bom. No ano seguinte eu fui para esse seminário. E aí eu me frustrei de novo. Quando eu cheguei no seminário, irmãos, o primeiro dia de aula foi desse jeito. O pastor que chegou lá para dar aula para a gente, isso em Londrina, ele falou: hoje não teremos aula. Hoje o que teremos aqui é o seguinte: cada aluno vai se apresentar, vai dizer o seu nome, a cidade de onde veio e vai contar o seu chamado para nós. E eu falei para o amigo do lado, eu falei: como é que é esse negócio de chamado? Ele falou: você vai contar como foi a sua história, como Deus falou com você, como você chegou aqui até esse seminário com a certeza que seria um pastor. E eu estou só esperando. Começou o primeiro irmão. O primeiro irmão foi contar o testemunho dele. E ele disse: eu estava numa reunião de oração e apareceu uma profeta. E ela disse: eis que te digo. E ela me deu um texto. E ela disse: o Senhor está te chamando, você vai ser pastor. Então eu estou aqui. Eu estou ouvindo a resposta. O outro irmão que foi contar o testemunho dele, eles são meus amigos até hoje. Esse que eu estou contando é pastor em São Paulo, inclusive. Ele falou: eu era jogador de futebol, era goleiro no Mogi Mirim. Então eu estava lá treinando e eles vieram me procurar e eu assinei um contrato com o São Paulo. E agora eu era goleiro do São Paulo. Mas quando eu fui para o treino de São Paulo, então Deus falou comigo. E Deus disse: rasga esse contrato, porque eu vou te usar como pastor. E eu gosto muito de futebol. E ele falou: e eu rasguei o contrato. Eu disse: por que você fez isso? Eu pensava. Ele rasgou o contrato e disse: e aqui estou, deixei o futebol para ser pastor. Mas o pior ainda estava para acontecer. Era o irmão que era antes de mim. O irmão antes de mim, ele foi contar os testemunhos dele. Ele deu até aquela limpada na garganta e começou com uma voz de profeta muito diferente. E ele falou: estava eu em minha casa, quando de repente peguei no sono. Enquanto eu dormia, eu senti que alguém tocou em mim. Quando eu abri o olho, era um anjo. Eu falei: meu Deus, eu era o próximo. Eu já estava pensando: o que eu vou inventar aqui no meu? Eu preciso melhorar. Porque tudo que eu tinha para dizer é: meu pastor foi jantar lá e mandou vir. E ele falou: o anjo me tocou e disse: o Senhor é contigo. E ele disse: então eu voltei a dormir. E eu falei: conseguiu dormir? Eu nunca mais dormiria.
voltei a dormir. E no meu sonho eu comecei a ter muito medo. E eu dizia, Deus, como vai ser esse negócio de ser pastor? E ele disse, então eu acordei de novo, porque agora acontecia uma tempestade. Eu já estava duvidando do irmão, que eu pensei, é muito efeito especial numa história. A tempestade era forte, tinha raios e trovões. E aí, para finalizar, ele disse, de repente, um raio forte aconteceu, que ligou o meu rádio. O raio ligou o rádio. E quando ligou o rádio, o volume estava bem alto, numa música que dizia, não tema. E ele falou, por isso eu estou aqui. E aí o professor falou, Cezinho, eu falei, para falar a verdade para o senhor, eu já nem sei se eu fui chamado ou me convidei para esse negócio. Meu caso é o seguinte, meu pastor falou bem, gente, eu achava que era assim, achava que era só obedecer a coisa. Ele é um homem de Deus, falou que era Deus, eu estou aqui. Na minha cabeça, a ideia de que havia também no ministério pastoral, primeira e segunda divisão estava clara. Para mim, alguns eram chamados, então, eu pensei, o dedo demora a vir, mas quando ele vem, tem um negócio assim, alguns foram chamados para algo maior e outros para coisas menores também. A sensação que eu tive, irmãos, e estou falando isso, contando essa história, brincando com você, mas estou falando de algo que eu senti. Eu tinha a impressão de que Deus havia me chamado então para ser um pastor de manutenção. E faria do evangelho um meio de vida. E não tornariam a sua vida um meio de glorificar o Senhor. E eu pensava, talvez eu tenha sido chamado para algo muito pequeno. Para fazer algo muito menor, eu não sei. Foi nesse momento que o texto de João, capítulo 14, apareceu na minha história. Eu tinha o costume, tenho até hoje, de fazer meu devocional, aprendi isso na Jocum, fiz parte da Jocum por um tempo, e aprendi a meditar no texto. E eu me lembro de estar deitado numa varanda na casa dos meus pais, numa rede. E esse texto foi o texto que Deus tinha trazido para mim, para o meu devocional naquela noite. Era comecinho de noite. E eu li João 14, 12. Então o Espírito Santo dizia assim para mim, repete em voz alta. E eu comecei a repetir em voz alta, ele dizia de novo, eu dizia em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Ele dizia, repete de novo. Repete. Eu comecei a repetir até que de repente, esse texto ele passou a ser uma coisa só comigo. Esse texto passou a fazer parte de mim. A pergunta de Cristo para mim era assim, o que é que eu coloquei como pré-requisito para alguém viver obras maiores? E se você ler o texto com cuidado, você vai perceber que o único pré-requisito que existe na Bíblia para fazermos e vivermos obras maiores do que as de Cristo, preste atenção. Se Jesus dissesse que nós faríamos as mesmas obras que Ele, já estaria bom, sim ou não? Bom demais. Se eu tivesse vindo aqui só para te dizer, nós vamos viver as mesmas obras que Cristo viveu, as mesmas que Ele fez, já estaria bom ou não? Mas Ele está dizendo, não, vocês farão obras ainda maiores. Mas é interessante que o pré-requisito é, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, quantos creem em Jesus Cristo aqui? É interessante, irmãos, que todos nós já fomos selecionados. Fomos selecionados não para algo pequeno, mas para viver obras maiores. Jesus explica, ele diz, o pré-requisito é crer. Mas eu vou te explicar por que você vai viver as obras maiores. Ele diz, porque eu estou saindo de cena. Eu vou para junto do Pai, é isso que Jesus diz. Ele diz, viverão obras maiores porque eu vou para junto do Pai. A explicação de Jesus é, eu estou saindo de cena, então é por isso que vocês assumem. Agora é Cristo em vós a esperança da glória. Agora são vocês, os pequenos cristos, são vocês a igreja, é isso. E a outra explicação de Cristo que está implícita no texto é, porque eu vou para o Pai. Ou seja, quando eu for, o Espírito Santo vem. E agora a igreja dirigida pelo Espírito, ela fará não só as mesmas obras, mas obras maiores. Então, nós faremos. Amém? Você crê nisso? Essa é a minha história. Então, baseado nisso, eu falei, pastor, com meu pastor, eu dizia, eu entendo que Deus tem me chamado para algo maior.
Eu não quero viver na mediocridade. Eu tenho dito isso lá na nossa igreja. Você vai ter que escolher em algum momento da sua vida a convicção ou a conveniência. Nunca vamos conseguir caminhar com as duas coisas. O reino de Deus é uma proposta de vida radical. Ou é radical ou não é reino de Deus. Ou é radical ou não é evangelho. Mas toda vez que fazemos opção pela conveniência, precisamos negociar alguma convicção. Nós vamos ter que escolher. E às vezes, irmãos, algumas coisas que já cremos lá no passado, coisas que eu já criei, de ver toda a minha cidade prostrada a Cristo, de ser um pregador que pregue, as pessoas são curadas, são saradas, que há um mover através da minha vida, coisas que eu já criei, talvez por conveniência, eu fui perdendo. E eu conheço muitos amigos, irmãos, que talvez alguns até desses da história que eu contei, que tiveram lindos chamados, um lindo começo, mas ao longo da sua trajetória, foram fazendo opção por um lugar melhor, um lugar mais confortável, por ter um pouco mais de recurso, por ter um pouco mais de segurança, e por causa disso abriram mão das suas convicções. Obras maiores, elas são resultado de pessoas que entenderam que Cristo estava chamando para fora do barco. Vamos andar, vamos por convicção, vamos caminhar em outros ambientes. Há um texto que Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. Paulo diz assim: eu tenho a impressão que Deus nos deixou por último, como se fôssemos deixados para espetáculo para o mundo, para os anjos e para os homens. Espetáculo. Paulo está dizendo, eu entendo que em algum momento Deus nos chamou e nos levantou para ser um espetáculo para essa geração. Quando Paulo usa a expressão espetáculo, a expressão que ele usa é teatron. Ele está dizendo, é mais ou menos o que os romanos faziam no Coliseu. Os cristãos eram colocados como espetáculo, as pessoas assistiam e se inspiravam. E sabe, irmãos, eu tenho percebido que muitas vezes, por conta de rotina, religiosidade ou por nos acostumarmos, as nossas vidas elas não têm sido tão inspiradoras como deveriam ser. E deixamos de ser o espetáculo que o Senhor estava nos chamando para ser, para influenciar essa geração. Quando meu pastor me disse que o nosso desafio era essa cidade de Laranjeiras do Sul, eu disse com minha esposa, nós vamos para lá e nós lá vamos viver as obras maiores que o Senhor nos chamou. E é um fato, irmãos, que essa não era uma cidade que estava nos meus sonhos. Eu não posso dizer, irmãos, que um dia, quando eu morava em São Paulo, ou quando eu morei em Londrina, ou quando eu morei no Rio de Janeiro, eu não posso dizer que um dia lá eu sonhava assim, eu vou para uma cidade de 20 mil habitantes, lá no interior do Paraná, onde faz frio abaixo de zero. Eu não sonhava. Mas quando Deus disse que era esse o lugar que Ele estava nos levando, eu disse, esse é o lugar que nós vamos viver as obras maiores do Senhor. E fomos com toda a convicção no nosso coração, sabendo que aquele lugar é o lugar que Deus estava nos chamando para viver aquilo que Deus escreveu para nós. Pastor Jeremias Pereira, vocês conhecem ele, já ouviram falar? Pastor Jeremias Pereira, dizem que essa frase é dele, um dia eu perguntei para ele, ele falou que não lembra. Mas pastor Jeremias Pereira, ele disse que o ministério pastoral começa a dar certo o dia que o pastor compra um terreno na cidade onde ele serve. Mas ele disse assim, não é um terreno qualquer, é o dia que o pastor compra um terreno no cemitério dessa cidade. E quando ele diz, eu vou morrer aqui com vocês, esse é o lugar que Deus nos plantou. Então ele disse, nesse momento o ministério pastoral começa a dar certo. Porque se vale a vida do líder, vale a vida dos discípulos. Porque se vale a vida dos pastores, vale a vida da igreja. E ninguém vai investir num projeto que o líder não está disposto a investir toda a sua vida também. Eu e minha esposa chegamos nessa cidade, como eu disse, nunca sonhei com ela, eu nem conhecia a cidade. Quando cheguei lá, antes de ir, as pessoas me chamaram e diziam, você sabe para onde você está indo? Eu disse, eu não conheço. E eles disseram, essa é uma das cidades mais violentas. É uma cidade pobre, não há recurso,
não há trabalho. Você entende para onde você está indo? Uma pessoa chegou a me dizer assim: vai sozinho, não leva a Suelen não. Não leve a sua esposa, deixe ela aqui. Vá para lá primeiro, analise, avalie. E essas pessoas estavam erradas. Elas estavam erradas, a cidade é linda, o povo mais lindo ainda. E aquele era de fato o lugar que Deus havia me colocado. Estamos lá há 10 anos. Fiz agora uma aliança com o nosso povo dizendo: já servi 10 vocês, vou servir por mais 10. Meu sonho é morrer aqui com vocês, servindo a cada um aqui. Esse é o meu projeto. Sabe, irmãos, eu nem ia falar disso, mas eu quero tocar nesse assunto. Entendo que o Espírito está nos levando para isso. Irmãos, eu entendo que quando fazemos parte de uma denominação, como é a metodista wesleyana, eu entendo que existem orientações, há uma liderança, existem bispos e nós estamos sujeitos a isso, entendo. Mas eu entendo, irmãos, que nós devemos nos submeter às convicções que Deus tem colocado no nosso coração. Nunca negocie as convicções do seu coração. Porque eu estou dizendo de coisas que eu vivi e que eu experimentei. Gente que olhava para uma cidade pequena como degrau para ir para uma cidade melhor. Gente que olhava para uma igreja com uma estrutura menor como trampolim para ir para um lugar onde se tivesse mais recursos. E deixavam de olhar a noiva de Cristo como noiva de Cristo. Deixavam de olhar para uma cidade cheia da glória de Deus, só faltava as pessoas conhecerem aquela glória, como um lugar bom que Deus fez. Deus te plantou num lugar, Deus te colocou numa terra, Deus te colocou numa cidade, Deus colocou no seu coração, em nome de Jesus. Esse é o lugar que Deus vai fazer você viver as obras maiores. Sabe o que disseram para Caleb? 40 anos se passou, Caleb. Aquela terra que Moisés te prometeu, eu fico imaginando talvez a conversa de Josué e Caleb. Agora o amigo de Moisés, o amigo de Josué é o líder dele, né? O amigo de Caleb é o líder dele. Josué assumiu a liderança. E agora, irmãos, Caleb é o mais velho da equipe. Talvez ele pudesse escolher a melhor terra. Talvez ele pudesse dizer: eu quero uma porção diferente do que aquela. Moisés, quando me deu uma montanha. Vocês sabem da história. Moisés me deu uma montanha, a montanha habitada por gigantes. Aquela montanha que ficou para Caleb se chamava Kiriat Arba, ou seja, cidade do Arba, cidade dos gigantes. Talvez Caleb pudesse dizer: eu já estou velho, 85. Não, eu sou o mais antigo daqui, eu tenho direitos. Eu adquiri direitos. Eu sou o mais antigo da turma, me dê uma cidade melhor. Me dê uma planície. Mas o grito de Caleb é: me dá a minha montanha. Me dá aquilo que é difícil, me dá aquilo que ninguém quer, mas me dá aquilo que é meu. Me dá aquilo que ninguém ora, ninguém olha, ninguém ama, mas me dá aquilo que lá atrás foi prometido para mim. É isso que eu quero. Nós começamos a trabalhar em Laranjeiras do Sul com um grupo muito pequeno. 17 pessoas foram as primeiras que nós selecionamos para começar os grupos pequenos. Quando esse meu pastor foi me buscar lá num hospital, depois do hospital eu fui direto para a célula dele. Então eu entendo que a minha conversão aconteceu dentro de um grupo pequeno, dentro de uma célula. Vocês chamam de GECEL aqui, né? Dentro de um GECEL. Então eu e minha esposa fizemos um trabalho agora com aquelas 17 pessoas, e por 1 ano e meio nós ministramos aquela equipe, aquele grupo de líderes, ensinando eles sobre princípios da palavra, princípios de liderança, marcas do cristão, o caráter do cristão. E no final de 1 ano e meio, nós então abrimos 17 células. E foi uma festa. Fizemos uma celebração. Eu me lembro, irmãos, que nós tínhamos reuniões da célula na minha sala. Eu me lembro disso com saudade, porque hoje não é mais possível. Nós fizemos a primeira multiplicação no ano seguinte. 1 ano depois, saímos de 17 células e passamos a ser agora 38 células. Foi uma festa, celebramos de novo. Irmãos, isso foi só crescendo dentro daquela cidade. Nós vimos que aquilo que Deus havia dito para nós, as obras maiores que Ele havia dito, elas começavam a acontecer. Um dia, eu saí pela cidade, um menino que
servia junto com a gente, ele falou: pastor, eu preciso te levar para um lugar. E ele me levou, nós saímos da hora do almoço, ele me levou para um lugar. E naquele lugar, eu parei no alto da cidade, sobre um bairro que eu não conhecia ainda. E era o bairro mais pobre da cidade. E ele falou: o senhor já veio aqui? Eu falei: eu nunca vim. Ele falou: esse é o bairro mais pobre da nossa cidade. E Deus me falou para te trazer aqui. Eu me lembro de ter saído do carro e ter entrado num choro tão profundo, como poucas vezes eu tive na minha vida. Naquela hora Deus falou comigo: vocês estão tão preocupados em aumentar o número de pessoas da igreja, que vocês acabaram deixando de se preocupar em ser uma igreja de fato relevante. Irmãos, e essa é uma marca que a gente tem trazido para o nosso ministério. Nem sempre uma igreja relevante é uma igreja numerosa. Acredito que a relevância vai também trazer números. Mas existem muitas igrejas numerosas que não são relevantes. Eu me lembro de quando eu olhei para aquilo, eu chorei tanto, porque Deus disse: eu estou te chamando para levantar uma igreja de fato relevante nesse lugar. Importante para essa terra, importante para essas pessoas. Eu saí dali e pedi para eles: marquem uma reunião com o prefeito, por favor. Era uma mulher, a prefeita. Nós entramos na sala dela, ela muito atenciosa, simpática, nos atendeu, e a pergunta dela foi: o que vocês precisam? O que a igreja precisa? Eu disse a ela: prefeita, nunca mais, do que depender de mim, nunca mais alguém, um crente, vai entrar aqui na sua sala para te pedir alguma coisa. Nunca mais. A pergunta agora inverte. Agora, prefeita, nós é que perguntamos: o que a senhora precisa? O que a igreja pode servir? O que a cidade precisa? Onde estão os maiores problemas da cidade? Nós, a igreja, assumimos a responsabilidade junto com a senhora. A partir de agora, entendemos o nosso lugar. Se há um problema na cidade, nós entendemos que esse problema é um problema nosso. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se prostrar, se arrepender dos seus maus caminhos, então, a Bíblia diz: eu ouvirei do céu e sararei a terra. O fato da terra não estar sarada é culpa nossa. Nós assumimos o nosso lugar. E aí, nós iniciamos ali um processo de um relacionamento muito legal com a prefeita. E nos tornamos de fato uma igreja que podia ser chamada de igreja relevante na cidade. Eu me lembro de uma vez que nós fizemos uma pesquisa. Perguntamos para as autoridades, para as pessoas na rua, se a igreja deixasse de existir, como seria? Quem é pastor aqui? Deixa eu ver. Você já teve a coragem de fazer essa pergunta para as pessoas do seu bairro? Eu conheço um amigo que foi fazer, e ele disse que a maioria das pessoas respondeu: não sabemos onde fica essa igreja. Não conhecemos essa igreja. Mas nós fizemos essa pergunta, pesquisamos para entender melhor. Então, se há alguma coisa também que eu posso compartilhar com os irmãos aqui nessa tarde, se preocupe não só em viver as obras maiores que Deus tem para a sua vida, mas faça isso, tornando a sua igreja, o grupo que você lidera, relevante na sociedade onde você está. Não há profeta que possa ser chamado de profeta sem antes conhecer a casa da viúva. Primeiro passa por lá, depois faz cair o fogo do céu. Nós entramos num problema nesse momento, porque nós já éramos um grupo relativamente grande, mas nós ainda tínhamos poucos líderes. E a multiplicação da liderança também é um grande desafio. Pedro, que é um mestre e é muito bom nisso, talvez não tenha enfrentado tantas dificuldades como eu. Mas pense, irmãos, que dificuldade a gente tinha de multiplicar a liderança. Multiplicamos a primeira turma, multiplicamos a segunda turma, e para sair da casa de 40 líderes, 50 líderes, aqueles que já estavam mais próximos, então, começaram a liderar, mas depois nós não conseguimos alcançar mais um número maior de pessoas. E eu me lembro de que nessa fase, nós fomos conversar com as pessoas. Eu tinha recebido uma palavra de Deus, e ele disse assim para mim: Cezinho, eu vou trazer as pessoas-chave para essa cidade, para essa igreja. As pessoas-chave da cidade eu vou trazer para essa igreja.
Irmãos, e eu ficava um pouco assustado, porque eu pensava assim, glória a Deus, as pessoas-chave, elas virão. E eu pensava, daqui a pouco, essa prefeita converte. Daqui a pouco converte o juiz. Daqui a pouco converte os milionários da cidade. Mas, irmão, cada vez que convertia, a pessoa vinha me apresentar, pastor, olha, essa irmã está vindo primeira vez na igreja hoje, aceitou Jesus, que bênção. Aí saía assim e falava, é dona do maior prostíbulo da cidade. Eu dizia, não é esse ainda. E esse aqui, ó, pastor, vim te apresentar, esse irmão uma bênção. Saía, falava, o maior traficante da cidade é esse aí. E eu dizia, tá bom, esse também não é. Esse é o cara mais violento que tinha aqui. Hoje é pastor com a gente lá. Esse é o mais bêbado que tinha. Hoje é pastor também com a gente. E eu falava, não, mas esse não é. Depois de um tempo eu falei assim, Deus, o que está acontecendo? Será que o Senhor não está mandando para outra igreja essa galera? O Senhor não está mandando o povo bom para eles e os ruins para nós? Será que o Senhor não está se confundindo? E Deus falou comigo assim, eu nunca disse que as pessoas-chave seriam juiz, promotor, também são uma benção, os médicos, não é verdade? Os políticos, eu nunca disse que seriam eles. Na Bíblia, pessoa-chave é samaritana, que traz a cidade inteira. Gadareno, que chama todo mundo para a praia para ouvir Jesus. Então eu entendi naquele momento que Deus queria mesmo era dar para nós uma igreja de curva de rio. Você sabe o que é curva de rio, não? Aqui vocês entendem essa expressão? Não sabe, Pedro? Pedro não conhece essa expressão, menino criado na Nutella. Curva de rio, Pedro. Brincadeira. Curva de rio é que é o lugar que só enrosca a tranqueira, sabe? Na curva do rio foi ficando aquele monte de pau, coisa velha, não é assim? E eu falei, estou achando que o Senhor quer que nós tenhamos uma igreja de curva de rio. Mas o problema da igreja de curva de rio, o problema é que esse povo, eles não se consideravam nem aptos, nem dignos ninguém é mesmo, né? Só Cristo, mas Ele nos torna. E aí, quando você ia conversar com eles, vamos então liderar? Não. Quem sou eu? Como eu poderia? E eu percebi também, irmãos, que nós havíamos criado um modelo, um sistema, para que as pessoas se tornassem líderes, e que era um sistema que nós copiamos de um, copiamos de outro. Sabe aquele negócio que nós vamos pegando um pouco de cada um, faz um Frankenstein, aí você monta uma escola ali de formação de líderes? Era isso. Só que tinha um problema, ela não era simples. E nós temos na nossa cidade, na nossa igreja, tínhamos também, muito mais, pessoas analfabetas, queriam liderar, mas não se sentiam em condições. Eu me lembro, irmãos, de uma vez, que eu estava andando pela cidade, e eu ouvi uma frase do Senhor. Ele falou assim para mim, Cezinha, simplifica. E eu assustei, eu falei, essa mensagem não é para mim, simplifica. Porque eu dizia, eu moro numa cidade pequena, meu carro é um Fusca. Eu brinco que eu tinha um Fusca, irmão, que não era convertido não, ele fumava, bebia e jogava, o miserável. Pensa num Fusca ruim. E a hora de ir para a igreja não pegava. Eu dizia, puxa, a nossa cidade é a mais simples que tem, o nosso estilo de vida é o mais simples que dá. Eu não sei o que está acontecendo, será que o senhor não confundiu a gente? Ele falou, não, simplifica. Eu ouvi essa frase há muitos anos do Senhor, e eu repito ela para mim mesmo, muitas vezes. Ele me disse, Cezinha, o simples gera o extraordinário. As pessoas procuraram o extraordinário nos palácios, mas o extraordinário estava numa manjedoura. O simples sempre traz algo poderoso, simplifica. Irmãos, e nós, eu não sei se vocês têm esses problemas. Na sua igreja tem problema com relatório, Pedro? Relatório das células? Ó, se você me perguntar quantas células nós temos hoje lá, eu vou chutar. Se você perguntar quantas pessoas, irmão, pensa na dificuldade de relatório que nós temos. Eu lembro que uma vez um irmão chegou lá e falou assim, ele veio de Portugal, veio me visitar, meu amigo. E ele falou, vim para te dar um presente. Eu falei, aleluia. Vai me dar um carro? Ele falou, vou te dar um sistema para controlar as células na igreja. E eu falei, como é que é? Ele falou, cada irmão da sua igreja vai acessar pelo smartphone. Eu falei, ó, começou aí o problema. Nós não temos smartphone aqui. Eu não tinha mesmo, na época eu tinha um lá,
Eu falei, não, eu não tenho. Ele falou, então acessa de um computador. Eu falei, nem todo mundo tem internet em casa aqui. E aí o irmão ficou meio desanimado, porque tinha que dar uma folhinha para os irmãos, preencher a folhinha, trazer a folhinha nos cultos, para alguém lançar no sistema, não deu certo. Agradeci o presente e devolvi para o irmão. Depois, irmãos, eu fiz um sistema mais simples que dava. Era só um envelopinho, a pessoa só tinha que colocar o nome. Quantas pessoas tinha na célula dela? Elas esqueciam de pôr o nome. Eu falei, tomar banho. Aí Deus falou, simplifica. Eu falei, vamos simplificar. Tornamos uma escola de líderes o mais simples que dava, sem ser raso. Conseguimos organizar de um jeito que as pessoas se sentiam inspiradas, motivadas, sem abrir mão de conteúdos importantes da palavra, sem negociar princípios. Irmãos, e eu posso dizer a você assim, uma das coisas mais importantes que nós fizemos na nossa igreja em Laranjeiras foi tornar a coisa mais simples. O Abe Uber, ele tem uma frase, pastor Abe, ele diz assim, você está proibido de duvidar. Já ouviram? Você está proibido de duvidar de você. Ele pergunta assim, quem aqui acredita em Deus? Aí todo mundo levanta a mão. Ele fala, acreditar em Deus é a coisa mais fácil que existe, porque Deus nunca errou, nunca mentiu, nunca perdeu, nunca mudou. Aí você diz, acredita em Deus, ele fala, grande coisa que você faz. Agora, ele acreditar em você, isso é coisa complicada, porque quem somos nós? Mas ele acreditou, então agora quem somos nós para duvidar? E eu lembro de uma situação na nossa igreja, eu estava meditando no Evangelho, quando Jesus diz assim, a multidão, ela está cansada, exausta e aflita por um motivo, elas não têm pastor. E eu estava meditando naquele texto, e eu falei, Deus, o motivo da multidão, 7 bilhões de pessoas que vivem aflitas, sem Cristo, o motivo delas estarem assim, é a falta de pastor? Ele foi, a falta de pastor. Num culto assim, cheio, eu falei, irmãos, eu entendi uma coisa de Deus, todo mundo fica em pé. Todo mundo ficou em pé. Falei, todo mundo levanta a mão assim. Eles levantaram a mão assim. Eu falei, então agora eu estou nomeando todo mundo pastor nessa igreja em nome de Jesus. Nossa igreja é até complicado, negócio de vaga de pastor, sala de pastor, o lanche do pastor, eles comem tudo. É todo mundo pastor. Eu falei, vocês só não vão ter salário, hein? Mas vão ter trabalho de pastor. Vão cuidar de ovelha. Vão cortar a lã dela. Vai dar comida para ela. Nós vamos pastorear essa cidade. E nós deixamos de olhar para a nossa igreja como um espaço, deixamos de olhar para a nossa igreja como uma placa e passamos a olhar todas as pessoas da cidade como membros da nossa igreja. Alguns não sabem ainda, mas já são membros da nossa igreja. Paramos de tentar transicionar uma igreja para uma igreja em célula e passamos a transicionar uma cidade para uma cidade em células. As pessoas entenderam. O Espírito Santo as tocou profundamente. Depois de alguns anos, como eu disse, estou chutando. Nós temos um número aproximado de 600 células na nossa cidade de 20 mil habitantes. Mas isso foi só o começo. Essas pessoas, eu brinco que eu sou a pessoa mais inspiradora da nossa igreja. Porque eles falam assim, eu quero ser pastor, porque se o pastor Cezinha consegue, qualquer um consegue, né? E aí, eles começaram a dizer, pastor, ser pastor de uma igreja é mais ou menos ser pastor de uma célula, só que mais células. Eu falei, é mais ou menos isso. Então o irmão falou, de madrugada, Deus colocou uma cidade no meu coração, e ele 2 da manhã, ele pegou o carro e foi para essa cidade, e começou a andar nessa cidade, e ele disse, essa cidade é do Senhor. E ele voltou a falar comigo e falou, pastor, Deus me disse que nós vamos ter uma igreja lá, e eu vim aqui para dizer que eu estou pronto para te ajudar. Eu falei, não, você está pronto para ser o pastor lá? Pode começar uma célula, nós vamos te ajudar. E desse jeito, nós começamos a primeira igreja, e depois no mesmo modelo nós multiplicamos a segunda e a terceira, e também estou chutando. Nós estamos hoje em 79 cidades, com esse número de igrejas, e outras tantas que estão sendo preparadas para abrir. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu entendo, irmãos, assim, e vou repetir isso a minha vida toda. Eu já falei, eu já contei essa história tantas vezes, vocês nem imaginam. Eu tenho decorado todas as piadas, tudo certinho. Mas você sabe, irmãos, o que não sai do meu coração? Não sai. Eu entendo assim que um dia, Deus falou assim com os anjos, com o pessoal lá no céu, e disse assim: onde é que tem uma cidade aí que ninguém dá nada por ela? Aí um anjo falou: tem lá, Laranjeira do Sul, lá no Paraná. Aí ele falou assim: onde é que tem uma igreja lá que o pessoal não está? Nós precisamos dar uma animada. Ele falou: tem aquela igreja lá. Aí depois ele falou: quem que é o pior pastor que nós temos aí? Aí os anjos falaram: rapidinho, é o Cezinha, certeza. Então eu acredito que Deus resolveu fazer algo assim. Ele falou: eu vou pegar uma cidade que ninguém conhece, o pastor mais limitado que eu tenho, e vou fazer algo maravilhoso lá, para mostrar para todo mundo que não existe desculpa para você também não viver as obras maiores que o Senhor te chamou para viver. Minha função aqui hoje, irmãos, é te dizer: o Senhor te chamou para obras maiores do que as dele. Irmãos, um dia eu falei com minha esposa, eu ouvi um pastor já de muitos anos de ministério, ele contou um pouco da história dele. Quando ele terminou de contar, eu falei para ela: eu não vou ser um desses aí. Eu falei: eu não acredito que Deus separou a gente, escolheu, colocou numa geração, para a gente terminar a vida e dizer: aposentei, graças a Deus, a igreja sempre acabou comigo, com a família toda longe, que não ama o evangelho. Eu falei: eu não fui chamado para isso. Custe o que custar, nós vamos viver as obras maiores que o Senhor nos chamou. Vamos amar um povo como Cristo amou, morrer com eles, viver como eles, entregar a nossa vida ali. Vivemos sonhando com um movimento de células ali espalhado. Sabe o que Deus fez, irmão? Pegou nós ali de Laranjeiras. Agora nós temos uma igreja na Itália, Pedro, está sabendo? Na Itália. Fui lá outro dia visitar nossa igreja na Itália. Não sei falar nem o português direito. Cheguei para falar inglês com os homens lá, nem sei. Abrimos uma igreja em Portugal. Abrimos outra. E o Senhor está nos levando para os confins da terra. Eu acredito que é só o começo. E acredito que isso é para mim, isso é para nós. Amém? Ô pastor, eu termino minha palavra assim então. Nós podemos orar? O que vocês acham? Vamos orar antes que eu fale mais? Conte mais uns causos. Vamos orar. Pai, nós reconhecemos toda a nossa limitação. Não há em nós nada que nos torne dignos, aptos, merecedores do ministério. Nada em nós, de sermos chamados de seus filhos, de sermos chamados de líderes na sua casa. Nada do que há em nós nos faz dignos ou merecedores. Mas reconhecemos a sua graça sobre nós. Reconhecemos o teu Espírito Santo sobre nós, nos direcionando, nos inclinando. Nessa tarde, Senhor, eu oro para que o Senhor venha fazer queimar aquilo que já não queima mais. Nessa tarde eu oro para que o Senhor venha acender, ó Deus, aquilo que já estava apagado. Em nome de Jesus. Espírito Santo, faz queimar em nós mais uma vez. Faz queimar em nós, Espírito Santo, o amor pelas pessoas. Renova a nossa aliança com o chamado do Senhor conosco, Pai. Faz queimar em nós a paixão pela sua presença, a paixão pela visão que o Senhor nos deu. Queima mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, sopra. Nessa tarde, Senhor, você me trouxe aqui com uma função específica. Mas eu quero liberar sobre eles da unção que já foi liberada sobre esse lugar. Em nome de Jesus, Senhor, reacende em nós a chama, o sonho, o prazer, Pai, na sua obra. Em nome de Jesus,
Deixa eu te contar uma história rápida. Algumas vezes eu percebo assim, tenho falado isso ultimamente com a minha igreja. Nós estamos em Laranjeiras no ano de transbordar. E quando a gente estava tão animado para receber mais de Deus, Deus falou: a verdade, Cezinha, é que às vezes eu estou mais interessado em tirar coisas. Tirar coisas. Às vezes a gente vai criando um monte de agenda que Ele não chamou a gente. É interessante que quando Ele chama Eliseu, Ele diz para aquela viúva: o milagre aconteceu, encontre vasilhas vazias. E às vezes a gente está tão cheio da gente, da nossa igreja, dos nossos programas, que não tem espaço para receber daquilo que Deus quer derramar. Uma vez eu fui pescar com meu pai. Eu gosto muito de contar essa história. Eu fui pescar com meu pai, nós temos um barquinho pequeno. E quando nós fomos pescar, eu não queria que meu pai se molhasse, então eu pedi para ele entrar no barco. Ele entrou no barco e eu fui empurrar o barco assim para sair de perto das pedras, porque eu ia ligar o motor dele. Quando eu fui entrando na água, a água começou a subir. E aí eu falei: pai, espera um pouquinho aí. Aí eu peguei meu celular e dei para o meu pai. Eu peguei a chave do carro, dei para o meu pai. Peguei minha carteira, dei para o meu pai. Daí quando não tinha mais nada no bolso, eu empurrei o barco, a água veio por aqui. Eu entrei no barco. Quando eu fui ligar o motor, o Espírito Santo falou para mim: é por isso que poucas pessoas vão a águas profundas. Eu falei: por quê? Ele falou: porque preciso tirar tudo e entregar para o Pai. E só depois disso você vai para águas mais profundas. Existe um chamado de todos nós. Eu estava lendo ali a visão de vocês. Cada membro é um sacerdote, aleluia por isso. Mas nós não fomos chamados apenas para ser um membro numa igreja, um líder de uma igreja, um pastor de uma igreja ou um bispo. Nós somos chamados para tocar essa geração, para fazer história, para ser o espetáculo que o Senhor quer apresentar para essa geração. E às vezes isso vai exigir que coisas que você se acostumou sejam renunciadas, deixadas. Às vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você já está acostumado. E quando você der espaço, então Ele vem e enche você com aquilo que você está esperando há muito tempo. Que o Senhor nos abençoe, amém? Daqui a pouco nós estamos juntos de novo, né, pastor? Nos abençoe. Obrigado, meu pastor. Amém. Abençoados? Amém. Acende um pouquinho. Estamos encerrando, dar uma dinâmica para vocês. Eu vou passar mais tarde para vocês um número, um WhatsApp. Nós vamos ter algumas coisas bem interessantes aqui durante o nosso congresso, bem diferentes. Entre elas, por exemplo, vou passar à noite o número do WhatsApp, não tenho aqui ainda para vocês. E eu vou convidar 10 pastores ou líderes que quiserem tomar um cafezinho com o Cezinha e bater um papinho com ele reservado. 10 não, 10 é muito, não é? 7, tá bom? E nós vamos, os 7 primeiros que mandar no WhatsApp, vai tomar um cafezinho reservado. Eu vou fazer o mesmo com o pastor Danilo Figueira, vou fazer o mesmo com o pastor Pedro Estrela, vou fazer com o pastor Azaf. Nós vamos separar alguns grupos para colocar em prática o pequeno grupo. Não é? Nós temos feito isso, meu bispo tem um pequeno grupo que ele mentoria lá em Belo Horizonte, né? É liderado por ele, o pastor Quezado, pastor Robson de Mello, e é uma benção. Então vocês vão eu vou separar alguns pequenos grupos de alguns obreiros para poder estar com esses pastores, para que pessoalmente eles possam passar alguma, quem sabe, né, dar uma liberdade maior com poucos obreiros. À noite eu vou colocar o grupo, tá? Quem for rápido, os 7 primeiros garante lugar, tá bom? Hoje à noite nós atrasamos um pouco a programação. Eu quero mais uma vez, vou falar isso aqui mais umas 10 vezes até o final, porque eu sinto o peso de algo que não dá certo. Isso é como se na verdade me arrebentasse, né? Eu hoje fiquei assim muito, mas fui ao pó, né, pela dificuldade que nós tivemos nas inscrições. E eu, mais uma vez, a responsabilidade é minha, a responsabilidade não é minha, não é de vocês, não é de quem fez, é minha responsabilidade. E eu peço a vocês que me perdoem mais uma vez. A gente acha que está no controle e a gente sabe que a gente nunca está no controle. E se a gente confiasse mais nele, possivelmente a gente teria menos fracasso. Então eu peço mais uma vez um perdão, e por causa disso nós atrasamos. Algumas pessoas não conseguiram vir para cá agora à tarde, então acabou atrasando um pouco mais.
E eu assumo esse ônus, eu assumo esse peso, essa responsabilidade, e peço a vocês me perdoem. Não era o que nós tínhamos planejado, não era o que nós gostaríamos que tivesse acontecido, né? E vamos trabalhar para que a gente possa ter um grande congresso, um grande mover de Deus e um agir de Deus sobre as nossas vidas, aprendendo a confiar mais nele do que confiar em nós. Porque todas as vezes que nós confiamos nele, ele não nos decepciona. E quando nós acreditamos, confiamos em nós, muitas vezes descobrimos que nós falhamos mais uma vez. Me perdoe. E à noite eu volto a fazer isso porque eu sei que tem muitas pessoas que ainda não estão aqui ainda e que, né, foram prejudicadas, tiveram alguma dificuldade, e eu não quero que você tenha algum embaraço para ser extremamente abençoado por Deus por causa dessa situação. Então vamos servir o jantar às 19 horas, e aí eu peço a vocês que, se possível, estejam aqui às 20. Né? Nós temos um culto hoje extraordinário. O pastor Guinaldo é o condutor desse culto à noite, né? Nós temos o pastor Azaf Borba numa grande ministração de louvor, nós temos o Cezinha numa grande palavra, e nós vamos encerrar no final num grande mover de Deus de graça, e depois que acabar tudo aqui ainda vai ter um bom coffee break para vocês lá fora, para nós podermos nos alegrar mais. Será realmente um lugar de pequenos grupos. Vamos encerrar a noite com grupos de oração. O jantar, boa, bispo, muito boa. Aqui tem um bom problema, né? Aqui tudo é muito grande, muito longe, né? E o auditório aqui, o jantar, entre nós e o refeitório, tem um grande prédio. Atrás desse grande prédio que está aqui à frente, tem o refeitório. Então, quando vocês saírem daqui, é só seguir em linha reta, vocês vão sair na frente do refeitório, tá bom? Então está bem na frente, atrás desse grande prédio que está aqui ao lado, tá? É preciso todos terem um crachá, porque o controle da alimentação está no crachá. Se você ainda não tem o seu crachá, você vai pegar lá na recepção sem nenhuma dificuldade. E se tiver mais dúvida, levante a mão, né? Pode fazer isso, que aí a gente vai clareando aqui sem nenhuma dificuldade. Eu quero já, de antemão, agradecer os 4 bispos que estão aqui, viu, pastor Cezinha? Tem 4 bispos, inclusive o bispo geral, que é o bispo Jami, que nós amamos profundamente. O bispo lá da sua região, do sul, que é o bispo de Uedi, né, o responsável pelo sul. E o bispo daqui, dessa região, pastor, que é o bispo Coelho, nosso coelho maior, né, bispo Simvaldo. É uma alegria ter esses bispos já conosco. Os demais estarão chegando aí no decorrer do evento. E eu quero agradecê-los por essa presteza, por já estarem aqui desde esse primeiro momento, nos honrando, nos prestigiando. São meus amigos que conheço há tantos anos e que tenho a alegria de caminhar junto nesse momento. E fico muito honrado por vocês estarem aqui. Vamos ficar de pé. Eu gostaria que o bispo Jamil fizesse essa oração, agradecendo a Deus por esta palavra e nos preparando, né, já abençoando o jantar, bispo. Pode ficar mais fácil para o senhor subir aí. Vem cá. Sobe, agradecendo a Deus por jantar, para vocês não terem que esperar a oração do jantar, né? Ficar esperando para poder alguém abençoar, vocês já vão ser abençoados. E eu gostei muito da palavra do pastor Cezinha. Se você me perguntasse, eu aprendi isso com o pastor Confield. Ele diz o seguinte: sempre faça uma pergunta para você mesmo sobre aquilo que mais falou para você naquela palavra. Se você me perguntar qual é a palavra que mais falou de tudo que o pastor Cezinha disse nesse momento, eu diria para você: simplicidade. Eu quero ser mais simples em tudo. Para mim, na realidade, é o caminho de uma vida extraordinária. Eu quero aprender o valor simples cada vez mais. Deus abençoe vocês e até a noite, se Deus quiser. Bem, irmãos, a paz do Senhor. Quando eu cheguei aqui, eu falei com a Mara o seguinte: como aqui é grupo pequeno, e tudo que é pequeno tem mania de grandeza, já viu? A gente é pequeno, o carro é grande, a mulher é grande, no meu caso, a minha é pequena, mas a maioria de baixinho tem mulher grande. Aí o grupo pequeno arrumou um lugar tão grande que é grande, hein, pastor? Parabéns. O grupo pequeno, mania de grandeza. Amém. Vamos orar. Amado Deus, Pai querido, nós te bendizemos nesta hora, exaltamos o teu nome, pelo privilégio que nos concedes, ó Deus, de estarmos neste lugar. Rendemos-te graças pelo Congresso Geral de GECEL, por aqueles que aqui já estão, ó Deus. Te bendizemos por essa primeira palavra do teu servo, pastor Cezinha, que trouxe tanta inspiração ao nosso coração. Tenho certeza, ó Deus, que estes dias serão dias abençoadores, quando sairemos daqui marcados, abençoados, impactados, Senhor, prontos para prosseguirmos o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Que a tua boa mão continue sobre nós, que sejam, ó Deus, palestras edificantes. Saiamos daqui, ó Deus, fortalecidos e abençoados pela tua palavra. Também te rendemos graças pelo alimento que vamos comer. Obrigado pelo teu cuidado para conosco, Senhor. Recebe o nosso louvor e gratidão por tudo que tens feito por nós.
Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Samuel.